Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Chances de título do Flamengo disparam no Brasileirão em cima do Palmeiras. Lazio topa vender Tati Castellanos para o Mengão com uma única condição. Atlético Mineiro tem 8 desfalques para o jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão nesta terça-feira. Vamos conhecer a programação do nosso querido Mengão para essa semana tão decisiva. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo deu um passo importante nesse final de semana em direção à conquista do Campeonato Brasileiro 2025. E as chances de título refletem essa tendência. Ao vencer o Bragantino por 3-0 aqui no Maracanã e contar com o tropeço do Palmeiras no Allianz Parque, empatou em 0-0 contra o Fluminense, as possibilidades de ser campeão passaram de 70,73% para 93,05%. A possibilidade de título para o Palmeiras caiu de 28% para 6,45%. Existe uma possibilidade do título ser decidido na próxima terça-feira, porque a abertura da 36ª rodada, o Flamengo encara o Atlético Mineiro na Arena MRV e o Palmeiras vai a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio e, em caso de uma vitória rubro-negra e uma derrota do Palmeiras, a taça vai para o mais querido do planeta, antes mesmo dos rivais se enfrentarem na final da Copa Libertadores nesse próximo sábado em Lima, no Peru. O Flamengo superou a marca de mais de 1 milhão de ingressos vendidos como mandante no Campeonato Brasileiro de 2025, com 64.772 pagantes na vitória contra o Bragantino por 3-0 pela 35ª rodada. O Mengão, líder da disputa, totalizou 1.045.734 torcedores em 18 jogos, todos no Maracanã. O Flamengo é o líder na média de público no Brasileiro e na temporada. A média no campeonato é de 58.096 torcedores por jogo e no ano 51.233. O recorde de público no Brasil em 2025 foi no 0-0 contra o Cruzeiro pela 26ª rodada, que também é o recorde nas partidas entre clubes no novo Maracanã. Com os resultados da 35ª rodada, Botafogo 3, Grêmio 2, Flamengo 3, Bragantino 0, Palmeiras 0, Fluminense 0, São Paulo 2, Juventude 1, Bahia 1, Vasco 0, Sport 2, Vitória 3, Cruzeiro 3, Corinthians 0. Hoje encerram a rodada Mirassol e Ceará, Inter e Santos e Fortaleza e Atlético Mineiro. A tabela do Campeonato Brasileiro ficou assim. Em primeiro lugar, isolado, vem o Flamengo com 74 pontos. Em segundo, Palmeiras com 70 pontos. Em terceiro, vem o Cruzeiro com 68. Em quarto, Mirassol com 60. Em quinto, Botafogo com 58. Em sexto, Bahia com 56. Em sétimo, Fluminense 55. Em oitavo, São Paulo com 48. Em nono, Bragantino 45. Em décimo, Corinthians 45. Em 11º, Atlético Mineiro 44. Em 12º, vem o Grêmio com 43. Em 13º, Vasco 42. Em 14º, vem o Ceará com 42. Em 15º, o Internacional com 40, em 16º, Vitória com 39, em 17º, Santos com 37, em 18º, Fortaleza 34, em 19º, Juventude 33 e o já rebaixado em 20º lugar, o Sport Recife com 17 pontos. O Flamengo venceu o Rio Claro por 84-72 no final da tarde desse sábado aqui no Maracanãzinho pela 12ª rodada do Novo Basquete Brasil. Com o resultado, o orgulho da nação vai para a pausa do NBB na liderança da competição por causa do basquete de seleções. Quem foi ao Maracanã nesse sábado de rodada dupla entre basquete e futebol viu mais uma vitória do Flamengo, que segue firme na liderança do basquete nacional. Depois de um ótimo primeiro quarto, o time sofreu um susto quando, no segundo período, teve aí a lesão do Daniel Alvenu e caiu muito de produção, permitindo que o Rio Claro equilibrasse as ações.
Na volta do intervalo, o jogo seguiu parelho e com o placar sempre apertado, mas nos minutos decisivos, o Mengão foi superior, mostrou força coletiva e abriu vantagem para confirmar a sua vitória, a sua 11ª em 12 jogos na competição. Agora os selecionáveis se apresentam aos seus respectivos compromissos e o NBB vai ficar parado por 10 dias. O mais querido volta à quadra no dia 3 de dezembro para enfrentar o Pinheiros, em São Paulo, no reencontro da equipe com seu ex-treinador Gustavo de Conte. Os destaques do Flamengo foram Negrete, 16 pontos, Cummings, 13 pontos, Wesley, 12 pontos e Alexei, 11 pontos e 7 assistências. O quinteto inicial do Flamengo foi Alexei, Gui Deodato, Chuck Johnson, Marquei Cummings e Wesley Castro. O técnico foi Sérgio Hernandes. A semana se inicia com grande expectativa para os dois principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Palmeiras e Flamengo entram em campo na terça-feira pelo Campeonato Brasileiro, e já tem todos os seus detalhes organizados para a grande decisão continental que vai acontecer no sábado no Peru. Enquanto o Palmeiras vai direto de Porto Alegre para Lima, o Mengão optou por voltar ao Rio de Janeiro antes do embarque internacional. Por determinação da Conmebol, as delegações precisam chegar à capital peruana pelo menos na quarta-feira, dia 26. Cada time vai usar instalações distintas. O Flamengo vai treinar no centro da Federação Peruana, enquanto o Palmeiras vai trabalhar no estádio Alejandro Villanueva, do Aliança Lima. Logo depois do jogo de terça-feira contra o Galo, a delegação retorna ao Rio de Janeiro em voo fretado. A decisão foi tomada para possibilitar a realização do tradicional Aeroflá, evento que vai reunir milhares de torcedores no embarque da equipe rumo à grande final. Os jogadores vão ter descanso e, posteriormente, eles vão se reapresentar no Ninho do Urubu. Os titulares vão fazer trabalhos regenerativos, enquanto os demais vão participar de atividades em campo antes do deslocamento para o aeroporto do Galeão. O embarque para o Peru está marcado para essa quarta-feira, dia 26, às 17 horas, horário de Brasília, e o clube fretou 5 aeronaves para transportar mais de 700 pessoas. 2 aviões serão exclusivos para os jogadores, comissão técnica e funcionários. Os outros 3 vão transportar familiares, dirigentes, sócios e conselheiros, cada um pagando a sua passagem. Os voos vão acontecer entre os dias 27 e 28 de novembro. Tá chegando a hora, rapaziada! Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora mesmo no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado de coração. O Flamengo volta a jogar na próxima terça-feira, a famosa amanhã, quando vai enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a equipe de Belo Horizonte não vai poder contar com 8 jogadores. Isso é uma boa notícia para o Flamengo. Isso porque Igor Gomes está suspenso para o jogo em Belo Horizonte. Jacuê, Julianco, Júnior Santos, Caio Maia, Alan Franco, Guilherme Arana e Patrick estão entregues ao departamento médico do clube. Vale lembrar que os 2 últimos jogadores atuaram na final da Copa Sul-Americana. Alan Franco jogou no sacrifício, enquanto Guilherme Arana saiu machucado durante a decisão, vencida pelo Lanús da Argentina no último sábado, dia 22. Lembrando que esse jogo vai ter a transmissão em TV aberta da TV Globo, e pelo Premier Futebol Clube em pay-per-view. A CBF definiu que o árbitro Rafael Klein vai apitar essa partida. O resto da comissão de arbitragem vai ser divulgado durante essa semana. O Flamengo está buscando no mercado um atacante para 2026 e tem Tati Castellanos na sua lista de alvos da posição. Depois de sonhar com Dusan Vlahovic, o clube agora considera o argentino como uma opção mais viável financeiramente e já definiu uma estratégia para contratá-lo.
Segundo o portal Bola VIP Brasil, o Castellanos está disposto sim a jogar no Flamengo, mas o negócio ainda depende de um acerto com a Lazio da Itália. Agora o portal RTI Esportes traz uma nova atualização referente ao interesse do Flamengo no atacante argentino. De acordo com a fonte, a Lazio está disposta a fechar um acordo com o Flamengo desde que o time concorde com a sua pedida. A fonte ressalta que os italianos têm uma condição única. Eles querem pelo menos 18 milhões de euros, 110 milhões de reais na cotação atual, para fechar aí esse negócio. A Lazio não tem nenhuma pressa para vender o Castellanos e adota uma postura neutra nessas tratativas. Já o Flamengo também tenta não se desesperar, visando não inflacionar o preço do jogador, que também é desejado pelo Villarreal da Espanha. Atualmente, com 27 anos, o Tati Castellanos vem sofrendo com problemas físicos nesse ano de 2025, o que o impediu de uma boa sequência de jogos na atual temporada. Justamente por isso, a possibilidade de uma venda aí não é descartada lá na Itália. O último jogo do Tati Castellanos pela equipe da Lazio aconteceu em outubro e até o presente momento ele disputou apenas 6 partidas nessa temporada 2025-2026. Consequentemente, os seus números são bem modestos. Apenas 2 gols nessa primeira metade da temporada europeia. Mas, apesar disso, quando levamos em conta a baixa quantidade de partidas, o argentino impressiona. Com 2 gols e 3 assistências, ele acumula 5 participações em gols, tendo uma média de quase uma participação por partida na Lazio. Segundo a apuração do portal RTI Esportes, o diretor executivo José Boto recebeu autorização do presidente Luiz Eduardo Batista para tratar pessoalmente com o clube italiano. Ele vai viajar para lá. A missão é conduzir a negociação e criar boas condições para que o jogador desembarque aqui no Rio de Janeiro em 2026. As primeiras conversas com os representantes do Tati Castellanos já aconteceram, mas a diretoria rubro-negra pretende sim agir com muita paciência. A Lazio não demonstra urgência em concluir a venda e mantém uma posição firme nas tratativas, que era aquele valor de 18 milhões de euros. O planejamento é evitar uma disputa financeira que envolva outras equipes europeias. A avaliação interna é de que o Tati Castellanos pode ser um nome estratégico para integrar aí o elenco comandado pelo Felipe Luiz em 2026, reforçando ainda mais a elite do grupo. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Uma ótima semana para nós. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!